Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num quebra-cabeça de engenharia fascinante que está bem no coração da nossa transição para energia verde. É uma história sobre como as nossas fontes de energia mais novas, tipo a solar e a eólica, às vezes falam uma língua que a nossa rede elétrica mais antiga simplesmente não consegue entender. Parece estranho, né? A gente está colocando energia limpa, estável na rede. Como isso poderia ser um problema? Mas a questão é que, em certas condições bem específicas, o jeito que essa energia se conecta à rede pode criar umas confusões inesperadas para os sistemas de segurança, aqueles que foram projetados décadas atrás. Ok, vamos entrar de cabeça nisso. Conforme a gente vai integrando mais e mais fontes renováveis, os engenheiros estão descobrindo uns desafios que são sutis, mas olha, são críticos para manter a rede elétrica de pé e estável. O problema não está na energia em si, mas em como ela se comporta quando acontece alguma falha no sistema. Então, o pulo do gato está aqui. A energia tradicional vem de geradores síncronos, sabe? Aquelas máquinas gigantes girando com inércia física de verdade. Durante uma falha, elas produzem um pico de corrente bem forte e, o mais importante, previsível. Já as renováveis usam inversores, que são pura eletrônica. Numa falha, a corrente que eles mandam é mais fraca e, crucialmente, pode ser instável e imprevisível. Basicamente, é como se os interruptores de segurança da rede estivessem esperando ouvir um grito bem alto e claro, mas em vez disso, o que eles escutam é um sussurro todo confuso, que fica mudando o tempo todo. E isso nos leva direto para um caso real que ilustra esse problema perfeitamente. É quase uma história de detetive da engenharia elétrica, que aconteceu aqui no Brasil. Vamos montar o cenário. Uma usina solar enorme, gerando 420 megawatts, está lá, operando tranquilamente. De repente, a 200 quilômetros de distância, acontece uma falha na rede elétrica. Um evento externo, bem longe da usina. No meio de tudo isso, o relé de proteção da usina solar, que é tipo o cérebro do sistema de segurança dela, tomou só uma decisão. Uma única decisão, que estava errada. E a consequência dessa única decisão errada foi gigantesca. A usina inteira se desconectou da rede. Isso é uma perda de energia massiva que não precisava acontecer e que, dependendo da situação, poderia ter causado um efeito dominó de instabilidade por toda a rede. Essa é a pergunta de $1 milhão. A falha foi longe, a usina estava segura. Então, por que o sistema de proteção foi enganado a ponto de se desligar? A resposta está toda na natureza daquela corrente imprevisível que vem dos inversores. Agora, vamos dar um zoom no culpado técnico por trás desse desarme em falso. Tudo se resume a um sinal elétrico bem específico que os sistemas de proteção antigos usam como se fosse a fonte da verdade absoluta. Esse sinal se chama corrente de sequência negativa, ou I2. Pensa nele como uma impressão digital. Por décadas, os relés foram treinados para olhar a forma e o ângulo dessa digital. Isso dizia para eles não só que tipo de falha estava rolando, mas também se ela estava na frente ou atrás deles na linha. Um método super testado e aprovado, quer dizer, até agora. O interessante aqui é essa citação que veio direto do relatório de engenharia. Ela confirma que o tal do sinal I2 que vinha da usina solar não era aquela impressão digital clara e estável que o relé esperava. Pelo contrário, era uma bagunça, totalmente caótico. E essa linha do tempo mostra o problema de um jeito brilhante. Durante a falha, que durou menos de 1 segundo, a tal impressão digital se transformou completamente. Foi como se ela estivesse indicando 3 problemas diferentes, um atrás do outro. Pro relé, foi como tentar identificar uma pessoa cujo rosto mudasse a cada instante. O sistema simplesmente não sabia em que acreditar. E aqui está o erro fatal. Por causa desse sinal todo maluco, o relé foi induzido a acreditar que aquela falha que estava lá longe, na verdade estava acontecendo bem ali e na direção oposta. Ele achou que a falha era à frente, dentro da zona que ele devia proteger, quando na verdade ela era reversa, longe e inofensiva. Essa confusão de direção foi o que fez ele tocar o alarme e desligar tudo sem necessidade nenhuma. Mas o legal da engenharia é isso. Cada problema é uma chance de inovar. Depois de analisar esse evento de ponta a ponta, os engenheiros desenvolveram uma solução. Um jeito novo de pensar na proteção da rede. A virada de chave é bem elegante. Em vez de tentar decifrar aquele sinal de corrente instável e contínuo durante a falha, que é o tal do eco ruidoso, a nova abordagem foca em outra coisa: detectar a onda de choque inicial da falha. Aquela primeira ondulação que viaja pela linha na velocidade da luz.
Essa nova tecnologia é chamada de proteção no domínio do tempo, e ela funciona de um jeito incrivelmente rápido. Ela detecta essa ondulação inicial, analisa a polaridade para saber a direção e, pronto, toma a decisão em uma fração de segundo. É tão rápida que age antes mesmo que o sinal do inversor tenha tempo de ficar todo confuso e instável. E a prova está aqui, nos resultados. Os engenheiros pegaram os dados exatos daquela falha real e rodaram num simulador com um novo relé TD32. O resultado? Perfeito. O relé na usina solar identificou direitinho a falha como forward, ou seja, à frente. E o relé na outra ponta, na subestação, identificou corretamente como reverse, sem confusão, sem desarme falso, problema resolvido. Agora vamos dar um passo atrás para ter a visão geral e ver como essa solução não é só teoria. Essas lições já estão sendo aplicadas para construir uma rede mais forte, mais inteligente e pronta para um futuro renovável. O conhecimento que veio desse incidente na usina solar virou literalmente o manual de instruções para os próximos projetos. Já tem um parque eólico novo, gigantesco, de 500 kV, sendo projetado, e o sistema de proteção dele está sendo construído do zero com base nessas lições. A estratégia é uma abordagem híbrida, muito inteligente. A primeira linha de defesa é o novo relé, super rápido, o de domínio do tempo. Como backup, eles usam outros métodos já bem conhecidos e confiáveis. E eles não jogam fora a tecnologia antiga, não. Eles só ajustam ela para ser mais conservadora, sabe? Para ela só agir quando receber um sinal bem forte e claro que vem da rede tradicional. É a combinação perfeita de inovação de ponta com a confiabilidade que a gente já conhece. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Esse caso mostra muito bem que a transição para uma energia 100% renovável não é só sobre instalar mais painéis solares e turbinas eólicas. É também sobre resolver esses quebra-cabeças de engenharia super complexos que ficam nos bastidores. A questão que fica no ar é, conforme a gente avança, que outros desafios inesperados vão aparecer e que soluções geniais a engenharia vai precisar criar para dar conta do recado.